Se for possível para você, irmão, que está aí conosco, fique em pé para a gente louvar ao Senhor. Vamos entoar o nome do Senhor Jesus, abrindo este culto em nome do Senhor Jesus. Em uma só voz, nós cantamos e exaltamos o nome do nosso Deus, amém? Louvemos a Ele. Só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, os povos, tribos, raças, vão te reconhecer, e és o Rei da Glória, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Esta canção e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, vão te reconhecer, e és o Rei da Glória, tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Esta canção e és Rei e Senhor de tudo e de todos. Vem da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora, Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem.
Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Amém. Som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar com a paz do Senhor você que se encontra atrás dessa plataforma digital. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós demos início neste culto no nome do Senhor Jesus, cantando um louvor e adoração ao Senhor. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo 23. No livro de Salmo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas e descansa, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Glória a Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso que pode nos livrar de todo mal. Não somente nós que estamos aqui no tempo físico, mas você, aonde você se encontra, creia que esse Deus maravilhoso, Ele pode te dar a segurança a qual você necessita no nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória. Senhor, nesta noite, Senhor, aqui nós estamos para adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Se faz presente, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Se faz presente também, Senhor, nessas vidas, Senhor, que se encontra, Pai, através dessa plataforma digital, Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor, no seu lar, no carro, no seu trabalho, Senhor, esteja as tuas mãos santas e poderosas, Senhor, dando o livramento, Senhor da glória, pelo poder do teu nome, Pai santo e poderoso. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, te adorar, exaltar, Senhor, o teu santo nome, Senhor. Não sei como cada um, Senhor, chegou aqui neste tempo, Senhor, mas eu sei que não irão sair daqui da mesma maneira que entrou, mas diferente, cheio do teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor. Continua trabalhando, Pai, através dos louvores, Senhor, da tua palavra, que logo mais, Senhor, a tua serva estará ministrando a tua palavra, Pai. Senhor, usa ela, Senhor, grandemente, Senhor, poderosamente, Senhor, que ela seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor da glória, pelo poder do teu nome. Senhor, abençoa também, Senhor, os ofertantes desta noite, Senhor, os dizimistas da semana, do mês, e tenha tuas mãos poderosas abençoando grandemente, Senhor, o seu lar, o seu trabalho, Senhor, a sua família, Pai, para que o seu nome seja engrandecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem sentar por um instante. Em tudo nós somos provados. Paulo vai dizer isso, né? Às vezes abatidos, mas não destruídos. Às vezes nós podemos estar desanimados, né? Mas o Senhor Jesus, Ele está sempre conosco. Ele está à nossa frente, né? Para que nosso Deus seja engrandecido, seja conhecido, que nós possamos nos negar cada dia e que Ele cresça. Seja feito até o fim.
Jogo a rede, eu vou pregar em terra firme ou alto mar. Ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência e seguridade, aquele que a permitiu. Cristo não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, Deus. Eles pensaram que me fariam recuar. Agora é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim para com que o meu Senhor seja conhecido, mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, Somos abatidos, mas não destruídos, ainda louvamos meu ser. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados, glória ilumina sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver. Cristo não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, Deus. Meu Senhor, não dava pra alguém prever. O inocente morre pro culpado ter vida verdadeira, infinito amor.
Senhor manda seguir, então nós marchamos, né? Graças a Deus. Ainda vamos louvar ao Senhor, dizendo que este é o lugar em que nós devemos estar, né? Lugar secreto, mas lugar secreto onde nós encontramos em Deus. É somente em Deus em que nós encontramos refúgio. Por isso o louvor vai dizer assim que, Pai, eu amo a Tua presença, né? Por isso nós estamos reunidos na casa do Senhor, porque nós amamos estar na presença de Deus. Esse deve ser o nosso intuito. Estar na presença do nosso Deus, confiando, glorificando e exaltando o Seu nome. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver,
envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. aleluia. Que seja assim o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos na presença do Pai, louvando e agradecendo o nome dele. Amém. Som. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, para a nossa leitura, eu estarei fazendo em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 1 até o versículo 11. Amém? Também desejo saudar você que está aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e acompanhe conosco esse culto de adoração ao nome do Senhor. Amém? Palavra do Senhor em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 1 a seguir nos diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, fazer uma oração. Eu sei que os irmãos já oraram, mas oração nunca é demais, né? Senhor Deus santo e poderoso, glorificado e exaltado é o teu santo nome, Pai. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, a tua igreja está aqui reunida, Senhor, neste templo físico e no templo, Senhor, em sua casa, Senhor Jesus querido, pois nós somos o templo do Espírito Santo, Pai. Por isso, Senhor, nesta noite nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro com as nossas vidas, Pai. Senhor, nós te adoramos com os louvores, Senhor, que falou tremendamente aos nossos corações, Senhor. Agora nós iremos te adorar, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, aprendendo de ti, Senhor, que é manso e humilde, Senhor. Nós queremos aprender de ti, Senhor. Por isso, Senhor, dilata, Senhor, os nossos corações, de forma, Senhor, que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, e que ela possa fazer efeito em nossas vidas, Senhor, dia após dia, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui à frente para trazer, né, uma mensagem da palavra do Senhor. A gente fica sempre um pouco nervosa, um pouco, né, ansiosa quando a gente tem que trazer a palavra, mas eu acredito que isso é uma forma que o Senhor nos prepara, de mostrarmos que não é de nós mesmos, mas é dele, que nós somos dependentes dele, e por isso é cada dia ele nos preparando. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está aqui no livro de Filipenses. É um livro que, quando a gente lê, ele nos inspira muito para a nossa vida cristã prática, do dia a dia. Ele nos deixa, de maneira prática, entender a forma de como o Senhor, ele quer falar com a sua igreja, a forma de como o Senhor quer tratar a sua igreja. E não foi diferente aqui no dia dos Filipenses, né? O Senhor queria falar com a sua igreja e ele usa o apóstolo Paulo de uma maneira sábia, de uma maneira humilde e poderosa em cada linha aqui de Filipenses no capítulo 2. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava em prisão domiciliar em Roma. E mesmo assim, ele ficou sabendo que os irmãos da igreja de Filipos estavam indo muito bem. A igreja era uma igreja abençoada, né? E ele começa essa carta dizendo assim, ó: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai. Olha, o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu estou sabendo que existe tudo isso em vocês, mas eu quero que seja completo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, é fácil dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, ou até mesmo dentro do nosso lar, as pessoas pensarem da mesma forma? Pessoas diferentes, pessoas que talvez não tenham o seu convívio no dia a dia, pensar da mesma forma? Não é fácil. Ou às vezes é até impossível, porque cada ser humano tem a sua forma singular de pensar, de agir. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que essa mesma forma de pensar e de amar, era a forma como o Senhor Jesus ensinou a sua igreja. É pensar as coisas, não as coisas particularmente, mas pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas de Deus, sejamos unidos no propósito de servir, de adorar e na busca pelas coisas do reino dos céus.
que nós fôssemos e sejamos unidos nesse propósito de pensarmos, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Pensar nessa forma, muitas vezes vai requerer de nós muita humildade, muito desprendimento e muita humilhação diante de Deus. Porque quando nós pensamos de forma diferente, muitas vezes não é fácil. Mas para a igreja do Senhor aqui, Paulo recomenda isso, que sejais unidos no mesmo pensamento, sejais unidos no amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, o que deve unir, o que deve encher, o que deve preencher as nossas vidas é esse pensar, é esse amor de sabermos que nós somos filhos de Deus e que nós pertencemos a uma congregação, a uma família. Jesus, ele nos chamou, Jesus, ele nos uniu. Até o tema dessa mensagem é unidos por Cristo. Porque foi Cristo quem nos uniu para um propósito maior de servi-lo com o mesmo pensamento. O pensamento de que um dia o nosso Senhor, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja que está pensando, que está agindo, que está amando da mesma forma. Por isso que não é fácil, muitas vezes, nós estarmos aqui e pensarmos da mesma maneira, agirmos da mesma forma, mas no Senhor, nós devemos amar, agir e pensar da mesma forma. E se nós tivermos dificuldade nisso, nós devemos recorrer à palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira para nos ajudar. Continuando a leitura aqui, irmãos, completai a minha alegria, do mesmo modo que penseis a mesma coisa, tenhais no amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que a palavra de Deus, ela vem nos dizendo, o apóstolo orientando a igreja de Filipos, que eles não deviam fazer nada por partidarismo, por vanglória, mas que eles deviam fazer tudo por humildade. Porque, irmãos, os nossos irmãos de Filipos, naquele tempo, eles já viviam um contexto difícil, porque eles estavam ali cercados pelo Império Romano, eles estavam cercados pelos aqueles judeus, que gostavam de acusar, e eles estavam cercados por crentes libertinos dentro da própria igreja. Eles estavam cercados por pessoas de todos os tipos, mas mesmo assim eles deveriam fazer a diferença. As pessoas que olhassem os nossos irmãos de Filipos deviam ver que eles eram diferentes, que existia um brilho sobre eles, que existia algo diferente na vida deles, que eles não deveriam se comportar de maneira que cada um preocupasse só com o que era seu, ou fizessem as coisas dentro da igreja, dentro das suas casas, nas ruas, para receberem aplausos ou se vangloriarem, mas que eles deveriam cada um prestar atenção no seu irmão, não façais nada por partidarismo ou vanglória. Quer dizer que então os irmãos deveriam agir humildemente, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Que eles deveriam agir com humildade diante ali daquelas pessoas e nas suas atitudes. E agir com humildade nem sempre é fácil, porque humildade requer você reconhecer que você é pequeno, que você é falho, e que pelas suas forças, pelo seu eu, pelas nossas atitudes, nós não conseguimos nada. Se nós for agir pela nossa humildade, ao inverso de humildade é o orgulho. Se nós formos agir pelo nosso orgulho ou pelo nosso eu, o que vai acontecer? A raiz de toda amargura. Foi por essa situação que Satanás ele foi lançado dos céus, porque ele queria se elevar acima do trono de Deus. E o Senhor fala que não, que nós devemos ter humildade,
E humildade é colocar as coisas de Deus acima daquilo que eu e você queremos, acima das nossas vontades. Porque as nossas vontades muitas vezes não batem com a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade é fazer aquilo que a nossa carne grita. Até essa semana eu tive um confronto comigo mesma. Um confronto comigo mesma. Eu vou falar do que aconteceu comigo, né? Eu fui abrir uma conta bancária no banco. E naquele momento, o atendente atendeu e estava eu e o meu esposo. Eu levei o comprovante de endereço, né? Como eles pedem para abertura de conta. E o comprovante de endereço estava no nome do meu esposo estava comigo. E o atendente pegou todos os papéis, começou a analisar e falou assim: olha, esse comprovante de endereço não serve. Comprovante de endereço, de luz, atualizado, tudo certinho, ele não serve. E você vai ter que trazer um outro comprovante ou a sua certidão de casamento. Daí eu olhei para ele e falei assim: não, para comprovar que eu sou casada não tem problema, meu esposo está aqui comigo. Daí eu peguei, chamei meu esposo, daí ele olhou para mim e falou assim: mas mesmo assim não serve. Nessa hora, irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei muito brava. Eu falei: misericórdia, moço. Eu falei assim: mas meu esposo está aqui, o comprovante está aqui, ele tem os documentos dele. Não, mas tem que ser a certidão de casamento. Daí nós estávamos em Nova Veneza. Lá vai o Eduardo pegar o carro e voltar lá para casa para pegar a certidão de casamento. Mas o que eu quero falar com tudo isso? Naquela hora, eu me exaltei. Naquela hora eu fiquei muito nervosa. E a vontade foi de falar umas poucas e boas para aquele moço, sabe? Mas ele trabalha no banco e muitas vezes ele não tem culpa do que eu senti naquela hora. Então, na hora que depois eu falei assim: tá bom, moço, ele vai buscar o comprovante. Falei assim, mas eu estava brava. Daí eu falei: tá bom, moço, ele vai lá buscar o comprovante. Daí eu me sentei lá no banco até o Eduardo chegar, demorou uns 20 minutos após para ele retornar, e eu fiquei meditando. Eu falei: Senhor, acalma a minha carne, me dá humildade, Senhor. Me dá humildade nessas situações em que eu não consigo controlar, onde eu não consigo controlar o meu eu. Porque, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero andar na minha vontade, eu não quero andar na minha carne. Então me ajuda a me conter. Nos momentos em que eu estou aqui na casa do Senhor, para mim é muito fácil. Mas quando passamos por situações assim, é que a gente vê o quão falho a gente é e o quanto a gente precisa de Deus. E naquele momento eu pedi perdão ao Senhor e pedi a ajuda do Espírito Santo. E com a graça de Deus, o Senhor, eu creio que me perdoou aquele momento de fraqueza. E a cada dia, dia após dia, eu tenho buscado isso, que o Senhor me dê humildade para entender sempre a vontade dEle, e nas horas em que a gente passar por um momento assim, a gente saber ter humildade de coração. Daí, continuando aqui a palavra do Senhor, nos diz isso. E nem por vaidade, algumas Bíblias falam vanglória e outras falam em vaidade. Não façais nada por partidarismo, nada que venha só nos beneficiar, nada só pensando no nosso eu, pensando naquilo que é bom só para mim. Porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, nós estamos inseridos na casa do Senhor, onde que nós não possamos pensar só naquilo que é benéfico para a minha vida. Eu não posso pensar só naquilo que é meu. Eu não posso orar a Deus para que Deus só abençoe a mim. Mas eu tenho que pensar que eu estou no convívio de irmãos, que o Senhor me colocou, me chamou lá do lamaçal do pecado, me redimiu e me colocou no meio da família dele. E essa família é a família do Senhor, na qual nós façamos parte. Então ele pede que nós pensamos uns nos outros. Paulo, quando ele orienta, ele diz: olha, não pensais no que é propriamente seu. Não pensais só naquilo que você tem lá na sua casa, só na sua família. Não pensais só naquilo que você possui ou naquilo que você tem. Mas pensai em conjunto. Pensai se você não pode dar, mas você pode orar. Pensar que se você não pode falar, mas você pode interceder, ou pode fazer uma oração na qual o Senhor pode tocar na vida das pessoas e elas serem abençoadíssimas, porque muitas das vezes nós não conseguimos fazer algo para ajudar materialmente, ou mesmo falar, mas a oração ela é poderosa para ajudar, para suprir. Eu conheço casos e casos em que a oração na vida das pessoas ou por pessoas, feita pelos santos, ela é poderosa. Então,
A palavra do Senhor vem nos orientar sobre isso, sobre essa união, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros, com o mesmo capricho daquilo que é seu. Faça tudo pelo seu próximo, pensando que você está fazendo para você mesmo, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo pensamento, com a mesma alegria. Se você vai fazer algo por alguém, faça de coração, com alegria, porque isso agrada ao Senhor e isso fortalece o corpo de Cristo. Quando nós pensamos no nosso próximo, pensamos no nosso irmão, de maneira que nós achamos que nós estamos fazendo para nós mesmos, agrada ao Senhor e une a igreja. Daí aqui agora no versículo 5, vem nos falar, Paulo ele sempre fazia isso, né? Eu acho lindo essa maneira como ele coloca as coisas. Ele começa, ele faz o texto, mas ele sempre nos textos dele, ele encaixa Jesus, ele fala de Jesus, ele traz as pessoas a pensarem, e daí ele apresenta a solução para todos os problemas em Cristo Jesus. E isso esmiuça o nosso coração, faz o nosso coração ver o quão pobre, miserável nós somos e dependentes de Deus. Ele nos diz assim, no versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele falou tudo aquilo para o povo. Olha, meus irmãos, para a igreja de Filipos, olha, igreja, você precisa não pensar em você, vocês precisam ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, vocês não podem ter partidarismo, vocês não podem andar com vanglória, vocês têm que ser humildes, têm que considerar uns aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista cada um que é seu. E agora eu vou falar para vocês um exemplo superior a tudo isso. Eu vou falar para vocês o exemplo de alguém que fez a diferença e que vocês podem seguir como exemplo. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando de alguém que eu tenho exemplo para citar. Daí ele começa a falar de Cristo Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele quis dizer assim, olha, Jesus, ele é Deus. Quando ele veio a esse mundo, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele não teve por usurpação, ele não teve por ganância, ele não teve por escolher usar os atributos de Deus. Mas antes, ele se esvaziou para se tornar assim como eu e você. Ele não se desfez das divindades, ele era Deus e era homem. Mas ele sentiu na pele, como homem, tudo o que eu e você sentimos, tudo o que eu e você passamos. Ele se esvaziou, ele decidiu se esvaziar, sendo Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Jesus foi reconhecido em figura humana. Nós conhecemos a história do nosso bom mestre, nós reconhecemos a história de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele veio a esse mundo como homem, passou por humilhação, mas como homem também ele se humilhou diante do Pai. Nós sabemos quantas afrontas, quantas e quantas coisas Jesus passou até a Via Crúcia. Nós sabemos que Jesus, ele ensinou, porque ele era humilde. Jesus era humilde de coração. Tanto é, irmãos, que uma das primeiras beatitudes, lá de Mateus 5, a primeira é a humildade. Sede humildes de coração, sede humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós, assim, devemos nos espelhar em Jesus. E Paulo, ele fala isso para a igreja de Filipos, que Jesus, ele foi reconhecido em figura humana. Olha, Jesus andou assim como nós estamos andando. Jesus sabe o que essa igreja de Filipos está passando. Vocês, olha, vocês são bons, vocês têm me ajudado.
Vocês enviaram dinheiro quando eu precisei. Vocês me ajudaram nas minhas necessidades. Vocês foram solícitos quando eu precisei nas minhas prisões. Mas vamos completar a alegria. Vamos completar a alegria do meu coração. Tendo em vocês unidade, tendo em vocês o amor. Não deixando faltar nada nesse quesito. E a palavra do Senhor continua. Tornando semelhante e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, ele dá um ênfase aqui à morte de cruz. Ele fala assim, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque, irmãos, naquela época, os irmãos sabem, era uma vergonha alguém morrer por morte de cruz. Mas Jesus, ele morreu numa morte de cruz, morreu pendurado no madeiro. Jesus, além dele se esvaziar em obediência, além dele se humilhar em obediência, ele foi levado até o Calvário. Jesus, ele passou por muitas humilhações antes de ser crucificado. Como homem, irmãos, nós não suportaríamos tanta afronta. Nós não suportaríamos menos da metade do que Jesus suportou. Contam os relatos que as pessoas preferiam morrer de qualquer tipo de morte, mas nunca de uma crucificação, porque as pessoas eram consideradas indignas, as pessoas eram consideradas bandidos, marginais, fora da lei por morrerem na cruz. E o nosso Mestre, o nosso Senhor, por um amor tão grande com o qual Ele nos amou, Ele se humilhou, se esvaziou, teve uma morte de cruz. E naquela cruz foi cravada a nossa vitória. Naquela cruz foi decretada a nossa vitória. Jesus obedeceu ao Pai até esse extremo. Ele obedeceu ao Pai em tudo. Ele nos é exemplo em tudo. Em tudo. Por isso que essa carta aos Filipenses, Paulo, quando ele chega neste versículo, ele fala, mas olha, vocês vão se humilhar. Vocês vão obedecer. Mas creiam que terá uma recompensa sobre isso. Creia que nada do que vocês estão fazendo para ser fiéis, para alcançar a salvação é em vão. O que vocês estão fazendo para unir o amor, a união, nada disso é em vão no Senhor. Porque o Senhor se alegra quando a igreja dele tem tal comportamento. O Senhor, ele olha dos céus e abençoa a sua igreja quando ela tem tal comportamento. Da mesma forma que quando Jesus se entregou naquela cruz, não foi em vão no Senhor. Não foi em vão no Senhor. Porque Jesus, ele morreu ali para cumprir o plano de salvação na minha e na sua vida, para que nós tivéssemos o direito hoje de adentrar as portas desta igreja e futuramente, quando o Senhor vier nos buscar, adentrarmos as mansões celestiais. E para isso o Senhor também fala sobre a exaltação que Jesus teve ao ser obediente ao Pai em tudo. O Senhor, ele vem nos dizendo, Paulo vem nos dizendo aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Bem, irmãos, isso é o que o Senhor Jesus nos garante. Deus, ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho para nos servir de exemplo de amor, de humildade, de união, de comunhão. E ele também enviou seu Filho para que morresse na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque ele sabe que nós pecamos todos os dias, nós pensamos mal todos os dias. E muitas das vezes, pessoas têm abandonado a Cristo por achar que são indignas de adentrar essas portas. Mas o Senhor, ele tem nos mostrado que se nós nos humilharmos diante dele e nos colocarmos na posição que ele quer, ele é poderoso para perdoar. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que tal obediência também gerou tal exaltação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Porque Deus, ele é poderoso para exaltar. O Senhor exaltou o seu Filho, dando um nome que está acima de todo nome. Existe um nome mais poderoso do que o nome de Jesus?
Não existe nome mais poderoso, mas esse Jesus que agora aqui foi exaltado e glorificado, uma vez se humilhou, uma vez se fez maldição por nós, morrendo na cruz do Calvário, porque diz que todo aquele que morria na cruz era maldito, e ele se fez maldição por nós, porque a carta que estava selada para nós, igreja, era uma carta de derrota, era uma carta para que nós vivêssemos prostrados debaixo dos pés do inimigo. Mas o Senhor comprou a igreja dele, e a noiva dele é uma noiva redimida, lavada pelo sangue dele, e essa noiva ele virá buscar um dia, e que para essa noiva subir, nós temos que nos unir, nós temos que nos amar, nós temos que ser humildes, para alcançar do Senhor a misericórdia e o perdão, e para que o mundo possa ver, olhar a igreja de fora para dentro e ver que nós somos diferentes, porque o povo de Filipos precisava demonstrar em atitudes, em amor dentro, para sair para fora. O Senhor quer nos falar isso nesta noite, que nós devemos mostrar o amor dentro para sairmos para fora, porque existem pessoas nas quais o Senhor vai salvar nessa igreja, nesse lugar. E o Senhor requer da sua noiva comprometimento com a união, com amor. O Senhor quer que nós pensamos mais uns nos outros, olhemos mais uns para os outros, com amor, com sinceridade de coração. Amém? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é assim que aqui vai terminando o versículo 11, dizendo: para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, através de todo esse resumo da história, os argumentos de Paulo eram: olha, igreja, vocês estão caminhando, mas o seu Deus está te vendo. O seu Deus tem se agradado de vocês, algumas atitudes que vocês estão tendo. Deus, Ele está vendo, mas vamos completar a alegria do coração. Vamos completar a alegria do coração, servindo a Deus em amor, pensando as mesmas coisas, tendo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, sendo unidos, para que o Senhor, Ele complete em nós aquilo que Ele deseja completar, porque o Senhor ama a sua igreja, e Ele tem um plano para cada um. E o plano do Senhor é para que todo joelho, no céu e na terra, e que toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor. E Ele quer usar a noiva dEle, que está se preparando, que está se adornando, que está se santificando, para encontrar com o Senhor, seu Deus. Vai ser um momento glorioso, e eu quero subir, junto com os meus irmãos. Eu quero ver a face do meu mestre querido. Eu quero poder ver aqueles que foram em Cristo. E são essas minhas palavras, irmãos, que Deus, Ele complete a alegria dEle em glória em nossas vidas, que Ele possa nos suprir e que nós possamos entender o recado do Senhor. E aquilo que eu não soube me expressar, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós ouvimos a palavra do Senhor e neste momento agora nós vamos estar orando ao Senhor. Peço aos irmãos que coloquem-se em pé. Nós temos alguns pedidos de oração que chegou até nós aqui. Um dos pedidos é: a vizinha Luísa pede oração para sua sobrinha Mara, que está internada. Eu quero aproveitar também a oportunidade, peço aos irmãos que continuem orando pela minha tia Rosalina. Ela passou muito mal ontem, né? Precisou ir para o hospital, chegou até a tomar morfina, porque as dores estavam terríveis mesmo. Então eu peço que os irmãos continuem orando por ela, apresentando ela nas mãos do Senhor. Os irmãos têm algum pedido de oração? Não havendo. Irmãos,
Quantos de vocês conhecem uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade? Levanta a mão. Quantos de vocês que conhecem uma pessoa que está desempregada? Levanta a mão. Quantos de vocês que conhecem uma pessoa que está passando por uma tribulação muito grande? Levanta a mão. Quantos de vocês que conhecem alguém que está enfrentando um momento de perda, porque perdeu alguém? Levanta a mão. Irmãos, existem várias pessoas nesse momento que estão passando por muitos momentos difíceis. E à medida que eu estava aqui perguntando, a maioria dos irmãos conhece alguém que está precisando da bênção do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos orar uns pelos outros. Às vezes, não só no nosso ambiente familiar, ou no ambiente em que nós congregamos, mas às vezes existem pessoas do nosso lado, vizinhos, como nós ouvimos aqui o pedido de oração de uma vizinha. Existem pessoas no nosso trabalho, e muitas das vezes a correria do dia a dia, irmãos, nos impede de enxergar isso. Nos impede de enxergar o nosso próximo. Às vezes pensamos só em nós. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, Senhor, me ajuda. Mas às vezes o nosso próximo está ao nosso lado. E está quase perdendo as forças. E tudo que nós precisamos, irmãos, é orar. Orar porque Deus tem poder. Ele ouve a oração do justo. Então eu quero fazer um desafio aqui para você hoje. Você vai pensar em alguém. Não importa se é da sua família, não importa se é daqui da igreja, não importa se é seu vizinho. Mas o Espírito Santo de Deus vai colocar na sua mente essa pessoa. E nós temos o hábito de toda semana estar orando. Eu creio que os irmãos oram durante a semana, não oram? Irmão, você vai pensar nessa pessoa, nessa única pessoa. E durante essa semana você vai buscar pela vida dela. Você vai ajudar ela em oração. Porque às vezes essa pessoa, você sabe que ela está sem forças. Ela já não está conseguindo mais. E através da sua oração, Deus pode operar um milagre.